Paz seja convosco, que na sua vida se cumpram as promessas do Senhor, que você seja perseverante, porque Deus, Ele não desiste de nós. Conhecendo Jesus, Ele é o nosso modelo de servo. No Evangelho de João, no capítulo 13, dos versículos de 1 a 17, nós temos o lava-pés, aquele momento na ceia em que Jesus, sendo maior, sendo mestre, se torna servo, o menor de todos, lavando os pés dos discípulos. No mundo de hoje, existem dois tipos de pessoas: as que gostam e servem e as que querem apenas ser servidas. E Jesus fez esse ato para mostrar aos discípulos que eles tinham que servir uns aos outros. O verdadeiro discípulo, ele ama. Por quê? Porque Jesus, ele veio, se doou, se entregou por inteiro. No versículo 4 e 5 de João 17, levantou-se, Jesus da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus se amou e se doou plenamente para 12 homens, 12 discípulos aos quais ele estava treinando para uma missão extraordinária, para que, quando ele, após a ressurreição, voltasse ao Pai, os discípulos dessem a continuidade. Mas para isso eles precisavam ser discípulos que tinham que ter o quê? A essência do amor, entender que evangelho, entender que corpo de Cristo é levar as boas novas, é servir, é se doar para o reino de Deus. E o servo do Senhor, assim como Jesus é o nosso exemplo, diante de confrontos, ele obedece. No momento em que Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro, ele não deixa. Pedro, ele diz, Senhor, tu me lava os pés? Versículo 6. Por quê? Porque Pedro ele ainda não entendia o que era a essência de servir aos olhos de Deus. E Jesus faz uma dura repreensão. Justamente no versículo 8, Jesus fala: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Jesus ele estava preparando os discípulos para que eles fundassem, implementassem a igreja primitiva, a igreja genuína, nos moldes do que Jesus havia ensinado. Então, depois que Jesus faz essa repreensão, Pedro aceita e até se adianta dizendo: Senhor, não só os pés, lava-me todo. Mas Jesus diz que eles já estavam lavados pela palavra, porque Jesus, como nós vimos, é o verbo. Que nós possamos entender que somos chamados para um propósito maior. Não estamos aqui só para pedir as coisas ao Senhor. Ele sabe das nossas necessidades, mas a essência do cristianismo é estarmos dispostos a servir uns aos outros, a amar e a sermos fortes diante das circunstâncias contrárias. E o servo também, ele age com humildade. Jesus, ele foi humilde e até a morte. Por isso que no momento que ele está lavando ali os pés dos discípulos, ele está tanto na teoria como na prática mostrando que ele era rei dos reis, enviado de Deus, o Messias, mas que ele tinha a missão principal, era o quê? Se doar, servir. E nos versículos 14 e 15 Jesus fala: ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Por 2 vezes, Jesus teve que conversar, corrigir os discípulos, porque eles estavam questionando entre si que, no cumprimento da promessa do reino de Deus, qual deles, dos discípulos, seria o maior diante de Deus. E Jesus fez isso também para mostrar que o maior tem que ser o menor, que ministério não é subir, ministério é descer, que para Deus ele não está interessado
nos cargos que nós vamos ocupar. Primeiro, Deus está interessado em quem nós somos. Deus olha primeiro para quem eu sou, para depois no que eu faço. E os discípulos, eles tinham que estar sendo moldados, tratados, lapidados, para que na ausência de Jesus, eles pudessem completar a missão, para que a palavra chegasse hoje até nós. E o mais incrível de tudo, quando Jesus faz isso, quando ele, após lavar os pés dos discípulos, como nós lemos, Jesus não disse: bem, já que eu sou mestre e Senhor e já lavei os pés de vocês, agora é o momento de cada um de vocês lavarem os meus pés. Ao contrário, Jesus disse: façam o mesmo que eu fiz, lavem os pés uns dos outros. Sentido figurado, que sejam o quê? Dispostos a amar, a se entregar, a servir. Os verdadeiros servos são aqueles que querem ser usados e que amam servir. São aqueles que descobrem que servir é um dos maiores propósitos da vida. E essa é a chave para a essência da felicidade. Nós nos encontramos quando nós somos úteis para o reino de Deus. Há um vazio dentro de nós que só o Espírito Santo preenche quando nós entendemos que nascemos para adorar a Deus. E adorar significa também servir, deixar que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Rick Warren, que é um pastor americano, ele declara assim, nenhuma tarefa está abaixo de você quando se tem um coração de servo. Jesus, Rei dos Reis, serviu aqui na terra. Eu quero dar uma palavra para o seu coração. Se por acaso você já serviu, se você amou, se você se entregou e você não recebeu em troca, especificamente da pessoa a qual você abençoou. Talvez você tenha sofrido uma ingratidão muito grande por parte de alguém, ou de até mais de uma pessoa, na tua família, ou no teu trabalho, ou um amigo, enfim. Eu quero te dizer que o que você fez, se essa pessoa não retribuiu, Deus recebeu. E por conta de uma decepção, por conta de uma tristeza, por conta de uma injustiça, não retenha a sua mão, não deixe de servir, porque a seu tempo você colherá. Está escrito lá em Gálatas, que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos. E entenda, talvez não seja dessa própria pessoa a qual você estendeu a mão. Deus pode usar outras pessoas para lhe retribuir. E nós temos que fazer não para receber em troca. Nós temos que fazer porque é dom de Deus servir. Porque Deus se agrada quando nós cuidamos uns dos outros. Perdoe, libere o perdão para quem te injustiçou ou para essa pessoa a qual você estava esperando um retorno muito grande. Não crie expectativas altas além do que a pessoa pode dar. Às vezes nós nos frustramos. Por quê? Porque exacerbamos, pedimos muito, esperamos muito de alguém que não tem aquilo que nós queremos, aquilo que ela não pode fazer. Então que você faça, que você sirva, que você tenha um coração que se doa, mas porque Deus é a essência da sua vida, porque você sabe que servir ao próximo é o mesmo que estarmos servindo a nós mesmos. O bem que nós fazemos é retribuído, porque Deus tudo vê e Deus não deixa nada passar em branco. Eu declaro sobre a tua vida que você tenha um coração de servo. Comece a servir no seu primeiro ministério, que é a sua casa. Ame, zele, proteja, defenda a sua família. E saiba que quando nós cuidamos dos interesses do reino de Deus, Deus cuida de todas as áreas da nossa vida, porque Ele é fiel. Deus é justo. Deus não é ingrato. Existe até a parábola. Aliás, a parábola não, foi verdade, não foi um conto. Existe um momento no qual os leprosos foram curados por Jesus. E eram 10. E somente um voltou para agradecer. Jesus serviu, curou uma doença terrível, né? Lepra. E somente um voltou para agradecer. E Jesus perguntou, não eram 10? Cadê os outros? Por que só veio um?
Porque os outros talvez achavam que era obrigação, porque Jesus curava, tinha obrigação de curá-los. Mas que nós possamos servir ao Senhor, não porque Deus tem a obrigação de dar algo para nós, mas porque nós devemos ter um coração igual ao de Jesus, um coração voluntário. Continue semeando, continue investindo, porque Deus vai te dar o retorno pelo amor que você tiver à obra dele e às pessoas que ele colocar no seu caminho. Por isso oremos. Pai, em nome de Jesus, lemos aqui na tua palavra que o Senhor foi o nosso exemplo vivo e é de serviço. Ajuda-nos, ó Deus, a estender a mão a quem precisa. E se nesse momento, Senhor, essa pessoa que escuta essa palavra precisa de uma força, precisa de uma mão estendida, precisa de uma ajuda específica, meu Deus, eu declaro que o Senhor entre com a providência, porque Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Pai querido, Deus amoroso, venha suprir a necessidade dessa pessoa. Se é uma necessidade de cura, nós repreendemos a enfermidade. Se é uma libertação, nós declaramos que cadeias venham ser quebradas. Se é uma causa na justiça, nós declaramos que seja uma resposta favorável a essa pessoa. Se é uma restauração, Senhor, nos relacionamentos, no casamento ou com algum familiar, Tu és o Deus do amor, Deus da reconciliação. Que o Senhor dê bom ânimo a essa pessoa para agir da forma correta. E que no Teu poder e na Tua autoridade, essa pessoa não deixe de estender a mão nem de servir porque um dia decepcionaram ou traíram, mas que ao contrário, essa pessoa seja movida de misericórdia e íntima compaixão, entendendo, meu Deus, que tudo que nós plantamos no Teu reino, a colheita é grande, é próspera e é além do que nós imaginamos. Em o nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que você seja um instrumento, que você sirva aonde quer que o Senhor te colocar, porque é isso que Deus espera de nós. O Evangelho é doação. E Jesus se doou por inteiro para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundante. Que Ele te abençoe, te proteja e te livre de todo mal.